aí, meus príncipes, eu já trouxe alguns vídeos de infecções aqui no canal, sendo o meu preferido o vírus do relógio, mas esse aqui é um pouquinho diferente, podendo ser confundido com um fungo contagioso comum, mal sabendo que na verdade é o SCP. E esse é o SCP-129, um fungo da classe Keter, e quando é Keter vocês já sabem que é difícil pra cacete controlar essa coisa. Como alguns números do documento tá censurado, eu não vou saber dizer exatamente quantos são pra vocês, mas existem muitas espécies desse mesmo fungo diferentes, podendo ser de 10 espécies a até 99 espécies que pode infectar qualquer tipo de animal. Essa infecção pode passar por 5 fases, dependendo se a pessoa ou o animal acabe sendo exposto ou não a outra espécie do SCP, o que pode deixar a situação bem mais feia para o infectado. Aparentemente esse fungo é bem antigo e por causa de surtos dele antigamente, a maioria dos seres humanos e animais ficaram imunes a 2 tipos de espécie do SCP, o 129-4 e outra entre as 98 restantes, mas ela foi censurada no documento, então eu não sei dizer qual que é. Mas mesmo assim elas são muito perigosas e têm um potencial para causar uma infecção global caso não sejam rapidamente isoladas e contidas. Sabendo disso, vamos entender como ele funciona e quais são os estágios de infecção dele. No estágio 1, o primeiro organismo, chamado de SCP-129-01, ataca as mucosas da vítima, como por exemplo o nariz, a boca, pulmões, estômago, qualquer via de entrada rápida e fácil para que ele entre dentro do seu corpo, multiplicando-se rápida e sem que você perceba. Em alguns casos, um leve odor de leveduras pode ser sentido, que é um cheiro meio azedo característico da fermentação. Mas mesmo assim, o 129-01 é considerado assintomático, você não vai sentir nada. Um segundo organismo chamado 129-02 é o contrário do primeiro, e é capaz de infectar o hospedeiro, provocando na vítima sintomas idênticos ao de um resfriado. Como consequência dessa infecção causada pelo 02, isso deixa o sistema imunológico mais fraco, permitindo que o 01 se fortaleça ainda mais na vítima. Normalmente, o 01 e o 02 saem do corpo dentro de 4 a 6 dias. Elas sozinhas são bem pouco perigosas, mas elas abrem portas e facilitam a infecção do 129-03. E aí, o buraco fica cada vez mais embaixo. Agora entramos no estágio 2, e mesmo que o muco produzido pelo nosso corpo nos proteja do organismo 03, a infecção lá atrás que eu falei que o 02 e o 01 causam, modifica o muco e o sistema imunológico, deixando as portas abertas para o 03 entrar, e uma vez dentro do corpo ele modifica o muco e o sangue, deixando o corpo ainda mais suscetível para ser atacado por outras das 96 espécies restantes do SCP. Os sintomas da infecção do estágio 2 são basicamente o aumento do muco no corpo, como o catarro, por exemplo, além de uma tosse insuportável. A pessoa vai apresentar uma febre persistente, mesmo que ela seja baixa, o aumento no suor e na saliva e um costume estranho de preferir comer vegetais a partir de então, além de reclamar que certos sucos de frutas têm um gosto estranho. Essa, sei lá, foi uma informação bem estranha no documento, mas enfim. Essas infecções do 03 geralmente duram de 2 semanas a 4 meses, até eles serem eliminados pelo sistema imunológico, a não ser que o hospedeiro entre na infecção de estágio 3. E olha só, uma boa parte de nós já teve a infecção de estágio 2 em algum momento das nossas vidas, mas por causa da nossa imunidade, uma pequena parte evoluiu para o estágio 3. Provavelmente você já teve infectado e nem sabia, achando que era apenas um simples resfriado, mas no caso você só deu sorte de não evoluir para o estágio 3. E agora as coisas vão ficar cada vez piores. No estágio 3, agora temos o organismo 04, 05 e 06. O 129-04 provoca um aumento de produção lacrimal e um leve amarelamento das escleras, a parte branca dos nossos olhos. O 129-5, causando um engrossamento significativo das unhas das vítimas e aumentando muito a cera do ouvido. E por fim, o 129-06, modificando a urina e as fezes da vítima, deixando as duas com aquele cheiro de levedura que eu disse, azedo e com um cheiro de fermentação.
E se a vítima der o azar de chegar nesse estágio e tá infectada com 04, 05 e 06, dentro de algumas horas ela vai desenvolver sintomas iguais ou bem piores que de uma gripe e vai ficar acamada por 3 a 5 semanas. Depois desse tempo, a pessoa vai parecer ter se recuperado completamente. Mas na verdade, nesse momento, a infecção do 129 vai ter se espalhado por todo o corpo do hospedeiro, marcando a passagem para o temido estágio 4. No próximo estágio, as vítimas só parecem estar saudáveis e, em alguns casos, parecem estar mais animadas e enérgicas do que estavam no começo da infecção com o organismo 01. Na verdade, todos os organismos, desde o 01 até o 06, estão espalhados pelo corpo do hospedeiro agora, se infiltrando completamente no seu sistema imunológico, respiratório, circulatório, reprodutivo e nervoso. Nesse estágio, as espécies do 129 entraram na pele do hospedeiro, substituindo uma boa porcentagem dos cabelos e pelos da vítima. Essa substituição é praticamente impossível de diferenciar do natural e são usados para espalhar o SCP para outros tipos de pessoas ou animais. Tipo o piolho, sabe? E qualquer vítima que entre em contato com esses cabelos ou pelos tem uma chance de mais de 90% de ser infectada com SCP. Todos que atingiram o estágio 4 progrediram para o estágio 5 ou morreram em no mínimo 10 semanas. E por fim, o estágio 5 e último. E os sintomas desse estágio dependem de vários outros fatores, dependendo de qual das 99 espécies está dentro do corpo, fatores genéticos, fisiológicos, ambiente e vários outros. Entretanto, como no estágio 4, todas as vítimas do estágio 5 são muito mais infecciosas e capazes de infectar vítimas, que tinham até então uma imunidade altíssima e perfeita. E agora vamos para alguns fins trágicos de algumas pessoas que estavam infectadas com o estágio 5. O primeiro caso desse vídeo data de fevereiro e as testemunhas a bordo de um trem metropolitano disseram ter visto uma mulher inchando como um balão e explodindo. Mas ao invés de sangue e vísceras, o interior do trem foi coberto por esporos e pelo. As análises que foram feitas depois mostraram que a vítima estava infectada com o SCP-129-09, 014 e outro que foi censurado no documento por algum motivo. Todos os passageiros e objetos da área foram colocados em quarentena e mortos depois, óbvio. De acordo com o protocolo, foram mais de 100 vítimas, incluindo mais de 10 funcionários da fundação. O outro aconteceu em maio. Após uma série de desaparecimentos, foram localizados em uma caverna a quilômetros de distância da cidade. Lá dentro, investigadores encontraram várias massas de carne pulsante. Embora a maioria se encontrasse em um estado irreconhecível, algumas das entidades mantiveram algumas características humanas e foram identificados como sendo alguns dos cidadãos desaparecidos. No fim, os pesquisadores teorizavam que as vítimas dessa combinação em específico do SCP seriam capazes de interagir normalmente com outros seres humanos, tentando infectar eles, até que, certo tempo depois, atraíam eles até a caverna. Ao chegar, a vítima seria transformada em um monte de carne pulsante. Aparentemente, são organismos modificados que servem como fonte de alimento para o SCP-129. Sabe-se que o SCP hoje se encontra espalhado pelo mundo todo, infectando um grande número de humanos e animais todos os dias. Por esse motivo, a contenção é focada no tratamento dos infectados e na eliminação de qualquer espécie do SCP-129. Então, tome cuidado. Se você sentir qualquer sintomas desses, procure ajuda e torça para que ainda tenha salvação, porque o seu destino pode ser virar uma daquelas massas de carne ou ser eliminado pela fundação se te pegarem. Escolha o menos doloroso para você e boa sorte.